Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Oswaldo Santana e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Palavra e Testemunho. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, não esquece de deixar o seu joinha, tá certo? E ative o sininho das notificações, ok? Esse canal nós deixamos uma palavra, uma reflexão, testemunho, tudo aquilo que edifica a sua vida. E nesse momento eu estava pensando aqui em algo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado muito. Irmãos, meus olhos estão um pouco vermelhos porque eu estou com sono, estou cansado, fiz uma viagem, cheguei de viagem agora há pouco, estou um pouco cansado, mas tudo bem. O que eu tenho visto agora com a tecnologia, a gente fica sabendo de muitos pensamentos de outros pastores, né? Posições de pastores. E nós temos que ter uma posição, uma ideia assim formada e saber o que é bom, o que é ruim. E o que tem acontecido são várias informações e essas informações que a gente vê pastores falando que fazer tal coisa está errado, outros falando que fazer é correto. São várias informações. E o que eu quero falar aqui para você? O Evangelho de Cristo, a palavra, ela é igual para todos os evangélicos, para todos que lê a Bíblia. Tem uma Bíblia ou outra que tem um estudo mais elevado, né? Não estou falando daqueles que cursou hebraico, grego, que é ótimo, ótimo, conhecer a Bíblia no original. Mas o que eu vejo assim são comentários, assim, assuntos a respeito de experiências. E experiência tem que tomar cuidado, não fazer disso uma doutrina. Que nem eu tive uma experiência uma vez de ir para um culto próximo de casa. O culto era após o almoço, eram umas 3 horas da tarde. E aí a minha esposa falou para mim levar o paletó. E eu não queria levar o paletó, porque estava muito quente. Só que, de tanto ela insistir, eu levei o paletó, mas não coloquei. E aí quando nós chegamos na igreja, ela falou para mim, coloca o paletó. Aí eu fui e coloquei o paletó, e estava muito quente. E aí antes de o pastor começar a pregar a palavra, ele começou a falar do paletó. E, resumindo, isso aconteceu comigo, essa experiência. Eu uso paletó, mas não te obrigo a usar o paletó, porque foi uma experiência comigo, tá entendendo? Agora, eu vejo muitas pessoas falando, que nem eu ouvi uma pessoa falando, um pastor, que ele não acredita no copo com água. Ele coloca o copo com água, a pessoa ora e ele não acredita. O que eu acho disso? É simples. Ele não teve essa experiência. Ele não viveu essa experiência. Agora, eu já não posso atacar quem teve essa experiência. Eu já tive essa experiência de ir num lar para expulsar um demônio que estava na vida de uma mulher. E eu dei água, eu orei, dei água. E aí o demônio falou na boca que a água estava pegando fogo.
e, e outras experiências mais. Agora, também não vou fazer disso uma doutrina, lógico, né? Então, quando você crê, essas coisas, elas acontecem, porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Então, tem muitas pessoas que contam suas experiências, outros são contra. E o que eu acho disso? Eu sei que Deus, ele deixou escrito, né, mandou escrever, que nós fazíamos obras maiores. O que é isso, obras maiores? O que você entende por isso? O que você entende que tudo é possível aquele que crê? Ora, tem pessoa que crê que se orar, o paralítico vai levantar. E você vai impedir ela porque ela crê dessa forma? Não. É para o reino, é bem-vindo. Lógico que tem gente que exagera, né? Exagera. Tem algumas coisas também que é absurdo. Mas cada um vive uma experiência e traz para o dia a dia para abençoar a pessoa. Eu sou a favor, sim, que ore num copo com água. Sou a favor. Sou a favor que após, que nem eu já participei de culto que a pessoa tomou a água e ficou, perdeu a esterilidade, era estéril. Um copo com água. Então, esse negócio de experiência é complicado, né? E como que essas coisas acontecem? Primeiro, a partir do momento que você crê. E outra também, eu acredito que é por conta da oração. Por quê? Porque a oração é vitória na nossa vida. E aqueles que se propõem a separar um tempo para a oração, Deus enche de segredo, com certeza. Essas pessoas passam a enxergar o que outros não enxergam, passam a ter mais ousadia, tá entendendo? Porque a oração, ela, ela acaba alavancando a vida de um homem, de uma mulher, de oração. Não tem como a pessoa orar, ter ali, eu não estou falando de orar de vez em quando, estou falando da pessoa que ora todo dia, um certo tempo de oração. Isso daí vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. E esse relacionamento vai aumentando. E aí? Quanto mais próximo do Senhor, porque a oração coloca a gente próximo. Você não acha que você vai ter coragem de fazer, ou que aquele que não ora, que não tem um certo relacionamento com Deus? Porque a Bíblia contém tudo que nós precisamos. Mas as experiências, cada um vive uma experiência. E a pessoa coloca em prática a experiência que teve para poder abençoar outras pessoas. E qual que é o erro nisso? Nenhum. Mas tem aqueles que não crê. Tem aqueles que pega pesado. Fala que é macumba gospel, né? E por aí vai. Mas eu quero falar para você que tem certas experiências, já viu, já, né, teve experiência de cura, de libertação, de forma assim diferenciada, que não está na Bíblia, mas se Deus te deu, se Deus colocou em você esse segredo, por que você não vai usar para abençoar outros? Então é que a internet, depois agora aí, né, é bênção, mas você tem que saber, né, onde você se cabe ali. Porque senão você vai ficar chateado com as coisas que você, às vezes você teve a experiência e a pessoa está ali falando mal,
Pô, e você vai falar, pô, eu já tive essa experiência, funciona para você. Se funciona para você, vá em frente. Não se preocupe com o que falam. Se gostam, se não gostam, se aprovam, se não aprovam. Se Deus te deu essa experiência, é para você usar. Tá entendendo? E a pessoa fala assim, ah, mas é muito óleo. Tem pessoas que usam óleo, unge, ora, qualquer oração é óleo, derrama óleo, mas está dando certo. Então vai em frente, vai em frente. Tem um pessoal aí que ora e olha só que lindo. O rapaz é viciado, eu já vi a pessoa esquecer que é viciado depois de uma oração. Ou a pessoa pegar nojo da droga, de bebida, depois de oração. E que mal tem nisso? Só porque tem alguns que não crê, você vai parar? Você não vai usar o que Deus te deu? E é interessante que na internet você acha de tudo. Bem, você acabou de achar um aqui que crê. Eu creio. Eu creio nos mistérios. Eu não... Tem coisa que eu nunca fiz, né? Mas por ver, né? E por a minha área, assim, que Deus nos usa pela misericórdia e libertação, eu já vi muita coisa acontecer, né? Então eu respeito muito, acredito que cada um tem o seu particular, e desse particular nasce várias experiências, várias. Então, o que eu acho disso tudo é bênção para o reino, é um reino, não é um homem. Se Deus deu, vamos usar. Mas tem muita gente que também quer fazer de experiência doutrina, né? Quer que os outros também façam tal, e aí já é complicado, né? A experiência que você teve, talvez outros não vão ter, né? Aquilo que Deus deu para você usar, uma porção que Deus te deu, é para você usar. Então, eu fico aqui a minha reflexão sobre isso, lembrando que a Bíblia mesmo fala que Paulo, em alguns lugares que ele não ia, o avental dele ia, e pessoas eram curadas. Pedro, quando ele passava, as pessoas queriam que pelo menos a sombra dele projetasse em algum enfermo, porque era curado. E por que ela não pode ser assim? Por quê? Eu vejo que muita gente fala que nem lá do lenço lá, de um irmão famoso aí, de um pastor. E quando ele ora um lenço, ele coloca na pessoa ou joga na pessoa, irmão, algo acontece. E tem muita gente que cai de pau em cima. Eu não sei se é inveja ou o que é. Mas ora. Deus pode te dar essa porção. Não é porque eu não tenho, vou falar nós, é porque eu não sei se sou oração, não é porque eu não tenho essa unção ou essa porção que eu vou atacar quem tem e usa. Não, é pro reino, é tudo pro reino. Temos que somar e pagar o preço. Pagar o preço. Para que algumas coisas diferentes possam acontecer, né? Porque tudo tem um preço. Eu lembro que eu estava pedindo um dom para o Senhor e fui dormir, Deus me deu uma visão. Ele mostrou numa feira. E o preço das frutas, o preço das coisas que eu queria comprar era caro. Caro. E eu entendi o que Deus estava falando comigo. Tem que pagar o preço. Paga o preço. Talvez você critique, talvez você não acredite. Começa, determina um horário que você vai buscar o Senhor. Eu não acredito que nem
A pessoa fala, meia-noite tem que orar meia-noite, que meia-noite as coisas acontecem. Deixa eu explicar. Por que as pessoas falam, ai, que meia-noite acontece, ai, que 2 horas da manhã acontece, ai, que 3 horas abre portal. Deixa eu te explicar. Tudo bem, você teve essa experiência, mas eu vou explicar algo. Quando você determina alguma coisa, quando você coloca em prática um plano e você fica firme nele, a Bíblia diz que a luz brilha. Não é questão do horário, é a questão de que você determinou que esse horário vai acontecer se você orar. Vai acontecer mesmo. O livro de Jó fala, determinando tu alguma coisa, seja firme, a luz brilhará no teu caminho. Como que não vai acontecer? Então, se você não crê, não critica quem crê. Busca. Pague o preço. E você vai ver. Você também vai ter testemunho. E um dia você vai parar para refletir. Porque o que nós vivemos no Evangelho hoje não é nem um cisco daquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Deus abençoe você. Mas reflita nisso que eu falei. Tá certo? Você vai ver. Deus é bom. Com certeza Ele tem coisas boas. E está chegando aí para você. Você crê? Então seja feliz, amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.